Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, nosso trabalho tem o título de É o Bicho do Cerrado em Papel Dobrado. Faz parte de um projeto de extensão pela Universidade Estadual de Goiás, Brasil, né? E nós temos como componentes eu, Cíntia Aparecida Aroça Alves Soares, a Yasmin Pereira da Silva, a Flávia de Melo Rodrigues, a Jaqueline Gleice Aparecida de Freitas e a Andréia Juliana Rodrigues Caldeira. E esse trabalho, ele tem como base a educação ambiental, né? E um dos objetivos da educação ambiental é tornar a população ambientalmente alfabetizada, mais diante dos inúmeros e crescentes problemas pelos quais o nosso planeta vem passando, né? Como desmatamento, perda da biodiversidade, as mudanças climáticas, a poluição do ar, né? Também cresceu dessa forma a preocupação em manter os sistemas ambientais equilibrados. E por esse motivo, assim, né, houve uma recente introdução no ensino brasileiro de inúmeras atividades lúdicas, como uma proposta metodológica no processo de ensino-aprendizagem. E no nosso trabalho, a gente optou por atividade lúdica, o origami, né, que em japonês significa dobrar papel, né, sendo seu uso bastante diversificado também, né, na parte lúdica, carregado de simbologia e, obviamente, né, incluindo o aspecto educacional. E aqui nós temos, muito provavelmente, não o único, mas certamente o mais influente artista na técnica do origami, né, o senhor Akira Yoshiwaza, né, que conseguiu difundir, né, mundialmente essa técnica. E esse trabalho ele tem como objetivos promover o conhecimento da fauna do cerrado por meio da confecção e exposição de origamis temáticos, estimular a sensibilização ambiental da população em espaços de educação formal e não formal, utilizando recursos lúdicos e interativos, né? E favorecer a integração entre comunidade acadêmica, povos originários e sociedade civil, valorizando a biodiversidade e os seus aspectos diversos culturais. E como é que esse trabalho foi realizado, né? Então, a gente dividiu alguns tópicos aqui, né? Cronologicamente dizendo, desde a fase inicial até a sua culminância, e o início dele, né, foi um levantamento mesmo, uma pesquisa exploratória realizada com pessoas próximas a nós, familiares, amigos, vizinhos, colegas, né, para ajudar a identificar os animais cerrados mais conhecidos no imaginário popular. Após isso, né, esse levantamento, então a gente selecionou ali aqueles animais mais citados e realizamos pesquisas, né, bibliográficas em relação a eles. Né? Então, para poder conhecer melhor sobre aspectos morfológicos, biológicos, ecológicos, etológicos também, né? Conhecer um pouquinho de cada coisa ali, né? E iniciamos a confecção dos origamis, né? Então aqui eu coloquei uma relação de vários animais, né, que foram selecionados, que a gente dividiu em categorias aqui taxonômicas, né? Então, iniciando pelos mamíferos, a onça pintada, que é a pantera onca, né, o lobo-guará, Crisóstomo braquiurus, o tamanduá-bandeira, Mimercófaga tridáctila, tatu canastra, que é o Periodontes maximus, o morceguinho do cerrado, Loncofila, né, espécie Loncofila aqui no caso, aves, né, partimos para as aves, como o tucano, que é o ranfaço toco, araras, né, a ara araruana e ara
Chloropteros, a seriema, que é uma ave muito típica aqui, né, no Cerrado Goiano principalmente, bastante conhecida, que é a Cariama cristata, anfíbios, no caso aqui a gente tem o sapo-foguetinho, o Alobatus goianos, inclusive ele leva esse nome porque ele é uma espécie endêmica aqui, né? Ele foi aliás, ele está sendo estudado ali na região de Pirenópolis, né? Então tem grupos de herpetólogos que tá estudando esse sapinho, então ele levou o nome de goianos aí. Répteis, né? Como lagartos, espécies de tropiduros, serpentes, né, bastante conhecidas também, como a coral verdadeira, que é a Micrurus frontalis, cobra-cipó, quirônios, né, espécie de quirônios, a caninana, espilotes pulatus. E uma das exposições, né, que ocorreu em relação ao bicho do cerrado em papel dobrado foi recentemente uma mostra no segundo Festival do Cerrado, de 3 a 5 de setembro, que foi realizado no campus da UEG, na cidade de Pirenópolis, né? Pirenópolis é uma cidade bastante famosa aqui pela sua arquitetura, né? Por ser tombada historicamente, então é uma cidade assim que recebe muitos visitantes. Observação e coleta, né, de impressões. Então, durante os 3 dias do evento, foram registrados os comentários, as dúvidas, né, as reações dos visitantes, ou seja, as interações que aconteceram, né, ali no dia a dia. Que eu estava no laboratório separando, né, alguns dos nossos exemplares de origamis, não estão todos aí nessa foto, somente alguns, né, porque como eles não são tão grandes, então assim eu coloquei vários na bancada para poder fotografá-los, né, e aí a gente tem representante então da onça, né, do lobo-guará, do tamanduá-bandeira, de araras, né, tucano, morceguinho do cerrado, o sapo-foguetinho, né, e o tatu também, né, o tatu canastra, lindão. Mais pertinho assim, né, para poder ver um pouquinho melhor, a gente utilizou papéis coloridos, né, e tinta, uma tinta mais brilhosa assim que reforçasse algumas das características, né, do animal para ficar bem evidenciado, bem caracterizado, né. Igual a gente pode ver aí a onça, né, com as suas manchas, né, bem bonita. Essas fotos aqui já foram tiradas lá na exposição mesmo, né? E dá para ver que a gente colocou folhas secas em cima da mesa para colocar os animais por cima entre essas folhas, né? Porque alguns animais, igual por exemplo a Cariama cristata, ela fica um pouco disfarçada, né? Então, lembrando muito do aspecto natural do animal no ambiente que o cerca, né? Então, nem sempre eles conseguiram ser assim visualizados prontamente pelos visitantes, né? Então, aqui na figura a gente vê a cobra coral também, ficou bem interessante, com cores bem típicas, né? E a caninana aqui. E o ambiente estava bem legal assim no campus, né? Porque dá para perceber pela foto a iluminação natural, né? Então parecia uma praça, né? Com os jardins aqui e postes iluminando, né? Não estavam acesos porque foi durante o dia, né? E todas as exposições rodeando como se fosse o interior mesmo, com as suas praças, quando tem feiras, exposições, né? Que eles se organizam ao redor das praças. Então a disposição ficou bem parecida, né? Então espaço amplo, dava para as pessoas poderem caminhar tranquilamente, sem ficar se esbarrando, né? E aqui a gente vê alguns dos integrantes, né, que participaram do evento e a nossa exposição. Então, aqui no chão a gente também cobriu com bastante folhas e acrescentamos umas borboletas coloridas mesmo, assim, para ficar bonito, né? Para ficar bem chamativo. Além das cores em cima da mesa, também representado por alguns dos animais.
E alguns dos nossos resultados aqui, né, foi que as aves de cores vivas, como as araras, tucanos, foram as mais rapidamente reconhecidas, né, confirmando assim a percepção visual, que influencia diretamente na identificação, né. Entre os mamíferos, onça-pintada e o lobo-guará tiveram destaque por serem amplamente conhecidos e simbolizarem, né, a fauna do Cerrado em Goiás, principalmente o lobo-guará, né? Aqui tem um forte apelo de marketing usando a imagem do lobo-guará. Os visitantes da mostra, né, também que residiam na zona rural ou em área indígena, conseguiram estabelecer mais características dos animais silvestres e de sua ecologia, né, do que os visitantes que moravam na zona urbana. O tamanduá, o tatu e o morceguinho foram um pouco identificados, foram menos reconhecidos, talvez pela coloração deles estarem bastante camuflado entre as folhas, né? A gente chegou a essa conclusão. Os anfíbios e os répteis, esses provocaram reações contrastantes. Como assim? A gente teve uma parcela das pessoas que visitaram, e mesmo sendo dobraduras em papel, né, tinha gente com medo, não conseguia chegar perto, né, a fobia mesmo, né, como serpente, nojo. Então, a questão do medo, do nojo é algo muito forte nas pessoas em relação a esses animais, né? Mas ao contrário, né, a gente teve ali os visitantes indígenas que já tinham uma relação bem diferente, né, relacionado com respeito, força e inclusive eles estavam adornados com colares imitando a cobra coral. Né? Então, esse contraste reforça a importância do diálogo intercultural na educação ambiental. E, claro, né, o engajamento fotográfico, que foi bastante expressivo. Todo mundo queria tirar foto com os origamis do animal de cerrado em papel dobrado. Então, essa atividade lúdica ela possibilitou discussões espontâneas sobre conservação, ameaças à fauna e a importância do cerrado, mostrando o potencial da metodologia em despertar curiosidade científica e reflexão ambiental. E a nossa conclusão foi que a ação do bicho do cerrado em papel dobrado evidenciou que o origami é um recurso didático eficaz, né, para a popularização da ciência e a sensibilização ambiental. E para quem ficou até o final, deixo o meu muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.